Olá, diante das denúncias do Ministério Público, coube a mim esclarecer a população mineira sobre os projetos que estão acontecendo no sistema prisional em razão da pandemia do coronavírus. A bem da verdade, o Estado de Minas Gerais possui mais de 70 mil presos e aproximadamente 15 mil deles são presos de regime semiaberto e aberto, ou seja, regimes mais brandos de pessoas que já saem praticamente todos os dias para o trabalho externo e têm direito a visitar a família por 35 dias por ano. O governo de Minas, preocupado com a situação da pandemia e que isso poderia chegar aos presídios, entabulou uma proposta de criação de 30 novos presídios para a entrada de novos presos. Ou seja, aquele que for preso em flagrante agora, ele não vai para o presídio anterior, fica no presídio separado dos demais, de forma a não contaminar aquela população prisional que encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado. Assim, seria impossível mesclar esse cuidado do governo e da saúde pública com relação aos presos, se diariamente os presos saíssem para o trabalho para depois retornar. Por isso, a solução desenhada foi a de oferecer a esses presos, mediante condições, prisão domiciliar durante o período da pandemia. Aliás, essa medida pioneira no estado de Minas Gerais, serviu de paradigma para todo o Brasil através de uma recomendação estampada e editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de medida cuidadosa. Aliás, nos Estados Unidos, os presos estão também em isolamento, em regime fechado e aqueles provisórios, de forma a não contaminar este entra e sai de pessoas dentro do estabelecimento prisional. Daí a dificuldade e a compreensão que deve ter as famílias dos prisioneiros que não estão podendo visitá-los, nem mesmo as entidades que podem levar algum acalento, como as entidades religiosas que frequentemente ajudam o sistema prisional. Este é um momento de entrega de todos e de compreensão, dentro do sistema e fora. Essa medida, por sinal, ela impede a multiplicação do problema em que as pessoas ficam com a mobilidade urbana reduzida, ou seja, os presos não estão transitando por dentro da cidade, devendo permanecer em suas casas. Da mesma forma, protegem os agentes penitenciários e as pessoas que estão trabalhando no presídio, e também, com isso, protegem suas famílias. É uma medida de proporção maior do que se pensa, e muito mais de política de saúde pública do que de medida criminal. É bom lembrar que alguns, de fato, de regime mais rigoroso, como fechado, são pessoas que acabaram beneficiadas com essa medida. Sim, mas em situações muito excepcionais. O caso citado pelo promotor de justiça, por exemplo, que ele fala que um assassino foi colocado em liberdade pelo simples fato de ter mais de 60 anos, ele não contou que essa mesma pessoa tem, na verdade, 71 anos, o crime por ele perpetrado foi no ano de 1999, e essa pessoa, esse senhor que está em cumprimento de pena, ele sofre de uma hipertensão grave. Ora, o Tribunal de Justiça, nem o governo de Minas, é chancelador de vingança. Não será aqui, nem agora, em lugar algum, que vão dar oportunidade de deixar uma pessoa dessa exposta nesse momento. O que se quer aqui é dar transparência e tranquilidade ao cidadão. Duas últimas coisas. Primeiro, com relação à medida que a promotora de justiça diz que se trata de que o tribunal e o governo de Minas editaram lei, não é verdade. O Tribunal, o Governo de Minas e o próprio Conselho Nacional de Justiça recomendaram aos magistrados para, dentro de seu juízo de valor e responsabilidade, examinassem cada caso. Em segundo lugar, e por último, quero dizer que o Tribunal é isento de opiniões político-partidárias. Nós estamos aqui apenas para distribuir com efetividade a justiça. É por isso que milhares e milhares de decisões estão sendo proferidas, mesmo nesse momento de pandemia e de dificuldade de estarmos perto do jurisdicionado. E é por isso que nós abominamos qualquer teor político-partidário para as decisões. Aliás, ao nosso aviso, contra a decisão do judicial, todos sabem, cabe a recurso e não manifestações políticas. Então, na seara adequada, ou seja, nas corregedorias, essa medida pode ser
resolvida, ou mesmo em grau de recurso. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e continuamos à disposição do cidadão mineiro para qualquer esclarecimento.